Olá, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Eis-nos aqui novamente, continuando as nossas reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Reflexões para as quais rogamos ao Mestre Jesus a luz, a inspiração, para que sejamos capazes de, renovando esse nosso contato com os seus ensinamentos, possamos nós internalizá-los dentro do mais profundo do nosso coração. Então, hoje conversaremos sobre o capítulo 5, o iniciozinho do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Bem-aventurados os aflitos. Então, ou seja, se você não tem qualquer aflição, pode parar de ver esse vídeo. Tenho certeza que eu não perdi nenhum público, porque todos nós temos algum tipo de aflição. E é muito comum quando a gente olha para as nossas aflições, ou para a aflição de algum ser amado, ou mesmo para as aflições do mundo, que se a nossa fé, se a nossa reflexão sobre Deus não está muito bem sedimentada, temos a tendência à dúvida, aquele questionamento do tipo: ah, mas por que eu? Por que fulano? Fulano é tão justo, fulano é tão bom. Por que acontecem essas coisas com ele? Por que acontecem essas coisas comigo? Por que Deus determina que o mundo passe por provações tão dolorosas como estamos vivendo mesmo agora, nessa época da pandemia da Covid-19, em que a gente vê que o mundo todo é chamado a um desafio. E aí nós tendemos, sempre nós espíritas que já tivemos contato com o princípio da reencarnação, das vidas sucessivas, em que a gente vai consertando numa o que não pôde construir direito na outra, a gente tende a achar que, como nós sabemos que Deus é justo e bom, porque não tem como imaginar Deus sem essas qualidades. O próprio conceito de um ser superior a todos pressupõe que ele contenha todas as virtudes que nós conhecemos e mais todas as outras que ainda vamos conhecer. Mas se nós já consideramos bondade e justiça como virtudes, certamente que Deus as possui. Então, quando a gente associa esse princípio aos conceitos da reencarnação, a gente sempre justifica que tudo que nos acontece é porque Deus não está impondo, Deus não está sendo justo. Deus está aplicando a justiça em relação ao que nós fizemos de errado no passado. Então aí a gente tem dois perigos. Um é com relação ao próprio olhar que a gente faz das causas anteriores das nossas aflições. Isso é um outro itemzinho, a ser explorado. Mas, enfim, eu não me canso de reforçar que eu acredito que precisamos pensar nas coisas que nos acontecem não como punição. Nesse próprio trecho, que vocês vão lá depois olhar, ler, refletir, que já conversamos várias vezes, que é na internalização das reflexões que realmente vamos nos apropriando daqueles conceitos com relação ao que importa da nossa transformação. Mas então lá nesses trechinhos que vão do item 1 ao item 5, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, lá mesmo tem uma frase em que nós vemos um conceito de que Deus os pune pelo que pecou. É muito importante que a gente lembre que essa era uma nomenclatura da época. Era um conceito ainda religioso, e aí era usada essa palavra punição e pecado. Conforme nós já fomos progredindo nas nossas reflexões, na nossa capacidade de entendimento dessas questões da vida, a gente percebe que essa punição é, na verdade, um refazimento de atitudes. E esse pecou é, na verdade, um erro.
mas não no sentido daquele errou e aí tem a condenação. É no sentido de errou porque está num processo de aprendizado. E aí todos nós erramos. E aí, em função do nosso próprio interesse de progresso, nós aceitamos, pedimos até a oportunidade de reviver aquilo em que erramos para que possamos então agir de forma melhor. Isso, de qualquer maneira, representa um desafio e, portanto, é aí que a gente acha que está sendo punido, porque é uma dor, né? Ali uma dificuldade que a gente tem que encarar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é que mesmo que um mal que nos aconteça, um sofrimento que estejamos encarando, precise ser visto como tendo origens no nosso passado de outras encarnações, é extremamente importante que a gente olhe para isso como uma oportunidade de refazimento e de aprendizado, porque senão cairemos naquela postura do eu sou um espírito muito inferior e por isso eu preciso sofrer isso tudo. E se a gente só passar pelas dificuldades com esse sentido de essa falsa resignação, digamos assim, né? De que precisamos encarar aquilo, nós não realizaremos o aprendizado que é necessário. Então, assim, já é um primeiro momento em que a gente tem que corrigir essa postura com relação às causas anteriores das nossas aflições do momento. Mas, nesse trechinho, o que Kardec nos mostra é que muitas vezes a origem das nossas dores, das nossas aflições, está na própria vida. Não é porque temos o conceito de que, de fato, a reencarnação nos traz de volta experiências que precisam ser revividas, que a gente pode jogar nesse mesmo balaio tudo que nos acontece. Porque muitas das nossas aflições têm origem na nossa imprevidência de atitude atual mesmo. Então a gente vê, por exemplo, que se a gente não trata o outro com o cuidado que é necessário, se a gente não cuida do nosso próximo, daquele nosso familiar, se a gente não tem aquele respeito, interesse, a construção ali da fraternidade, depois aquele ser não tem conosco vínculos de afeto que lá na frente a gente diz assim: mas tá vendo, eu sou uma pessoa que não tenho ninguém comigo, eu sou aquele que eu devo ter feito muito mal em outras encarnações a todas essas pessoas e hoje em dia elas me tratam mal. Se eu não construí, não alimentei esses relacionamentos, como que eu posso esperar ter os frutos que advêm desse vínculo afetivo? Da mesma forma, né, como nos chama a atenção Kardec nesse próprio trecho, se a gente não educa os filhos, se a gente não passa pelo esforço sincero de ensiná-lo as boas maneiras, e aí eu estou falando não só de boas maneiras de etiqueta, mas de boas maneiras relativas ao bom comportamento, ao homem de bem, e aí depois a gente se frustra com o retorno que esse filho tem a nós mesmos ou em relação à própria sociedade, não adianta a gente dizer que filho ingrato, porque ele deve ser realmente um espírito de muita inferioridade e por que eu mereço um filho tão inferior? Não. É claro, tá lá, vamos cuidar, né? Quando a gente fala negócio de pai e filho, já logo acessa aquela coisa da culpa de eu não conseguir fazer aquilo que precisava ser feito. Eu estou falando da nossa consciência tranquila, de durante a nossa fase da educação dos nossos filhos, a gente poder ter aquele pulso firme de que estamos ali com uma responsabilidade específica do encaminhamento daquele espírito que conosco está. Mas, se fizermos o nosso máximo, se fizermos tudo com responsabilidade e ainda assim aquele ser
não encontra nesse momento as forças para agir dentro do bem, é também uma questão daquele espírito, daquela individualidade. A gente tem que tomar cuidado com isso também para a gente não ficar nesse excesso de culpa e se achando assim, eu sou o super-homem, eu sou a Mulher Maravilha e eu vou fazer tudo absolutamente perfeito, eu tenho que fazer tudo absolutamente perfeito. Estamos falando do comprometimento com a responsabilidade. Então, assim, a gente vai vendo que muitas vezes a gente tem situações na nossa vida que não nada tem a ver com essa questão da anterioridade das nossas existências, né? Quer dizer, que o que nos acontece, as aflições agora, elas não vêm necessariamente do, do nosso passado, elas podem vir exatamente do nosso futuro, do nosso presente, né? Do nosso futuro é o que a gente quer construir, é justamente o que a gente quer, uma coisa com menos aflição. Então, é muito importante que a gente reflita o que a gente está fazendo atualmente para que encaremos esse momento com mais serenidade e para que ao mesmo tempo estejamos construindo um futuro menos aflito. Para que a gente pense no momento atual, existe até uma frase que eu acho que é de Heráclito, né, que era um filósofo antigo, se não me falha aqui, né, a memória, ele dizia que as coisas são muito mais como as vemos do que como elas realmente são. Vou repetir. As coisas são muito mais como as vemos do que como elas realmente são. Então aqui a gente entra num conceito que Joana de Ângeles reforça muito, de que existe uma diferença entre dor e sofrimento. Então, quando a gente fala assim das nossas aflições, será que nós estamos falando do desafio em si, que representa uma dor, no sentido de que é ali a gente tem que botar aquela quantidade de esforço, gera aquela ansiedade de não saber exatamente como agir, aquela insegurança com relação ao nosso sucesso. Então, isso é normal, isso é saudável. Isso é igual, por exemplo, um aluno, já que estamos falando de aprendizado, e aí eu sempre faço essa comparação, porque eu acho que todos nós passamos pela escola, todos nós já tivemos essa persona de estudante, então nós conhecemos bem, na intimidade, essas sensações. Então, quando o aluno ele está diante de um teste, quando ele sabe que ele vai ter teste naquele dia, existe ali uma movimentação interna, né? Aquela sensação do, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu sempre erro, será que eu vou me dar bem? Será que vai ser suficiente para eu passar? Então, existe ali uma tensão que é normal, porque também se a gente está diante dos desafios e a gente acha que tudo está igual, se a gente tem uma postura de muita indiferença diante dos desafios, isso é patológico. Porque essa ansiedade diante do desafio, ela é uma ansiedade natural se ela representa somente a nossa postura diante daquela novidade, do como eu vou direcionar o nosso esforço. A ansiedade passa a ser negativa na hora em que ela paralisa, na hora em que ela começa a gerar em mim efeitos que prejudicam o meu discernimento, prejudicam a minha atitude. Então, o nosso desafio é a nossa dor. Então, isso, digamos assim, é a coisa como ela é, na frase de Heráclito, né? Então, assim, ela é o que ela é. Quando nós olhamos para isso e damos um caráter mais pesado do que de fato tem, então nós estamos aí vendo a coisa pelo nosso olhar. É como se a gente tivesse uma situação que fosse, digamos assim, sabe, se a gente olhasse um lugar que tivesse cheio de bagunça, tá ali, tudo meio bagunçado. E a gente olha para aquilo e diz, meu Deus, né, como é que eu vou conseguir arrumar isso?
dá aquele primeiro momento de ansiedade, mas a gente percebe que a gente, com calma, vai botando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, a gente chega lá. Mas, se ao olhar para aquela, vamos imaginar, né? Se eu olhar para aquele lugar confuso e bagunçado, eu coloco um óculos que está com a lente toda rachada, o que acontece? Eu vou ver aquela bagunça ainda mais fragmentada. É como se a bagunça tivesse ainda maior do que ela realmente é. Mas o que importa para o nosso sentimento? O que vai dentro de nós? O que vai ter mais impacto no que eu penso e no que eu sinto? A bagunça como ela é ou a bagunça como eu estou vendo? Porque não importa a bagunça como ela é nesse momento. Se eu tenho um óculos que está me dando uma percepção, o meu cérebro, o meu corpo todo, eu reajo de acordo com o que eu estou vendo, não com relação ao que de fato é. Porque quando eu estou vendo de uma determinada forma, eu nem enxergo a coisa como ela é de fato. Isso nos leva a esse conceito, essa diferença entre a dor e o sofrimento. Ou seja, a dor é aquela aflição do jeito como ela é desafio. E nesse sentido a gente tem que parar até de botar essa conotação negativa em dor, né? Quando a gente tem uma dor no nosso corpo, por exemplo, ela é um sinalizador de que a gente precisa tratar ali daquela região. Alguma coisa ali não está no equilíbrio e merece a nossa atenção. Então, quando temos um desafio, uma aflição na vida, isso significa que aquela área precisa da nossa atenção. Há alguma coisa ali que precisamos equilibrar, que precisamos extrair um conceito produtivo. Que, aliás, é o que Joana de Ângeles sempre nos convida a fazer. Ela diz que em todas as situações a gente precisa perguntar: o que a vida quer me ensinar com esse evento? O que essa ocorrência tem para me ensinar? Então, quando a gente tem essa dor, essa aflição, é um chamamento para que a nossa atenção se volte para ali, para que a gente veja o que a gente precisa aprender e o que a gente precisa fazer melhor naquela área. Mas o sofrimento é aquela condição de olhar para aquilo com muito mais peso, é tirar a ideia de que aquilo é uma oportunidade de aprendizado para voltar àquele conceito milenar que as religiões foram nos impondo. A gente precisa lembrar que a gente vem de várias encarnações em que o conceito religioso era muito menos de ligação interna com Deus do que das punições externas desse Deus que era meio que carrasco. Então a gente ainda tem dentro de nós durante muito tempo essa vivência. E é preciso que a gente vá espanando isso, que a gente vá renovando isso. Mas aí a gente olha para aquele desafio como sendo uma punição e aquilo causa uma dor porque a gente não entende. E é aí que a gente também, né, toca naquele conceito tão importante da doutrina espírita que é a fé raciocinada. Ou seja, eu tenho a fé de Deus Criador, mas eu tenho que raciocinar como é esse Deus, ele não vai me punir. Então, agora, se eu olho para isso com esse vigor de sofrimento, eu estou piorando o que é a minha aflição. Então, é muito consolador para a gente quando a gente olha para as coisas como elas, ou eu ia dizer como elas são, mas eu acho que nenhum de nós consegue ter essa isenção total, né? Mas assim, que pelo menos nós tiremos aquele apimentado que nós vamos colocando numa situação que muitas vezes é um desafio que, se a gente parar friamente, serenamente, a gente encara e aprende e passa por ele com muito menos sofrimento. Então, assim, Joana de Ângeles, no livro Plenitude, e vejam, eu não me canso, né, de reforçar isso. Quando a gente pega esse livro, tem esse título, Plenitude.
Então a gente imagina, né? Nossa, plenitude, coisa boa. Quando a gente abre o livro e só olhando o índice, ele é só sobre sofrimento. E aí é curioso, né? Como é que pode a benfeitura resolver escrever um livro que é sobre sofrimento e colocar o título de plenitude? Isso já é uma coisa para a gente pensar, né? Ou seja, no sentido de que o que a gente fica chamando de sofrimento é, se bem encarado, se tirado esse peso, né, de martírio, a gente vai chegar à verdadeira plenitude. Então ela diz o seguinte, né? Ao lado das origens kármicas do sofrimento, ou seja, como falamos, ao lado daquelas que realmente vêm de causas anteriores a essa vida, surgem as causas atuais. Quando o homem o busca mediante a irresponsabilidade, olha só, olha as palavras que ela usa. Ao lado das origens kármicas do sofrimento surgem as causas atuais quando o homem o busca. Então, assim, existe uma parcela do desafio, da dor, que faz parte do nosso processo evolutivo. Mas o homem, nós, cada um de nós, buscamos o sofrimento. Ou seja, ele não era para estar ali, ele não está embutido, ele não é intrínseco àquela experiência. O sofrimento, nós o buscamos. Nós colocamos aquele óculos de lente quebrada e pioramos a aparência da situação. Então ela diz: o homem o busca mediante a irresponsabilidade, a precipitação, a prevalência do egoísmo que o incita à escolha do melhor para si em detrimento do seu próximo. Olha só, vamos parar aqui, né? Então ela diz que o busca mediante a irresponsabilidade. Joana de Ângeles faz muito ponto de que nós precisamos trabalhar a questão da culpa e transformar culpa em responsabilidade. Ou seja, quando, mesmo que eu identifique que eu tenho um defeito que vem de outras encarnações e que isso me gerou situações que eu preciso agora contornar, eu preciso vivenciar de forma mais desafiadora, isso não pode me paralisar naquela figura que eu mencionei anteriormente, que eu sou muito inferior, eu mereço ser punido, eu estou pagando todas as minhas vidas passadas. Isso são expressões que não constroem, que não condizem com essa visão mais bonita do Deus que nos oferece oportunidades e não punição. Porque Deus é justo, mas Deus é bom. Então tem que juntar essas coisas todas. Então, quando eu olho para isso nessa postura improdutiva de alimento da culpa, eu não vou para frente. Eu fico paralisado. E aí o que Joana diz é que essa culpa precisa ser transformada em responsabilidade, ou seja, aquela que diz: eu realmente vacilei. Eu vacilei e eu errei porque naquele momento eu não tinha o esclarecimento e a percepção que eu tenho hoje. Então me cabe nesse momento o quê? A responsabilidade de dizer: errei, mas agora eu vou consertar. Eu vou pegar para mim fazer isso melhor nesse momento. Isso é responsabilidade. Então, quando ela diz que a gente busca o sofrimento mediante a irresponsabilidade, é porque a gente acaba sofrendo mais porque a gente está fugindo de encarar aquilo como uma oportunidade de crescimento. Voltando à imagem do aluno, que eu uso sempre, né? Se a gente tem aquela ansiedade natural de ser testado, mas o aluno que ele tem a responsabilidade de saber, eu tenho o teste, então eu preciso estudar para esse teste. Então ele vai lá, ele com responsabilidade, ele estuda e com responsabilidade ele senta ali e se concentra naquilo que precisa ser realizado. Se ele tem aquela postura do tipo: eu sou burro mesmo, eu já tentei isso e eu não aprendo, e aí ele chega na hora da prova e ele diz: tá vendo, sabia que eu não ia conseguir fazer e tal. Isso é se perder na irresponsabilidade.
E aí eu pergunto, quem sofre mais? O aluno que assume o seu papel de responsabilidade, de ir lá, de estudar e de se concentrar para fazer o teste, ou aquele aluno que passa pelo mesmo teste, né? Veja, a prova ali, o exercício, as questões são as mesmas para ambos os alunos, mas um certamente sofrerá mais do que o outro. É esse conceito de dor e sofrimento que a gente pode aprimorar. E aí a gente puxa de novo. Essa dor, esse sofrimento, ele tem a ver com a forma como nós encaramos as nossas aflições atuais. Ou seja, a causa da nossa aflição atual é a nossa postura diante dos desafios atuais. Então, muitas vezes a gente, como eu falei, né, a gente tem duas questões aí. As aflições atuais podem ser reflexo da nossa própria imprevidência no construir as nossas atitudes e, portanto, colher aquilo que nós... Essa frase do colher o que nós plantamos é basilar, né? Eu acho que, assim, todo mundo ouviu a avó, a mãe falar, porque isso é uma coisa tão óbvia. E muitas vezes a gente até usa, assim, muito solto, como se fosse, assim, um clichê, mas é de uma realidade. Ou seja, eu preciso assumir, eu sempre uso uma figura, né? Se eu planto laranjas, o que eu vou colher? Laranja. No meio do caminho, antes da laranja florescer, antes de virar, né, a frutinha lá, a árvore está lá crescendo, se no meio daquele caminho eu aprendi que maçã é melhor para mim, por algum motivo, eu posso simplesmente acusar a vida, sentar e dizer, tá vendo, eu só colho laranja, eu queria maçã. Não. Eu posso modificar. Eu posso fazer um novo plantio de macieiras ali para que eu possa colher maçã. Mas eu vou ter que colher aquela laranja que eu plantei. Se ela está plantada ali, ela vai dar laranja, ela não vai dar maçã. Então, o que eu preciso fazer? Descobrir uma forma de tirar o melhor proveito daquela laranja. Vamos dar uma utilidade àquela laranja. Quem sabe seja a forma de eu aprender que, olha só, a laranja então não me serve, mas certamente serve a alguém. Olha aí como é que já melhora também até a nossa possibilidade de olhar para o outro. Então, a gente utiliza aquilo em benefício do outro. Então, eu sei que são figuras, mas são figuras que nos ajudam a refletir um pouco, a transportar isso para o nosso dia a dia. Mas cada um precisa abordar isso de acordo com a sua própria experiência. A minha laranja é diferente da sua laranja, né? Porque eu plantei coisas diferentes, eu tive experiências diferentes, eu já tive aprendizados diferentes e todos nós tivemos algum e todos nós já escorregamos nas cascas de banana. O que hoje é uma casca de banana para mim pode não ser para você, mas certamente aquela que você já conseguiu bypassar, né? Porque você já tem a experiência de não pisar naquela casca de banana, eu vou lá e escorrego e cai. Essa é a beleza da criação, essa diversidade de momentos, de oportunidades. Agora, só conseguiremos fazer isso na medida em que dediquemos tempo à análise de nós mesmos. E aí a gente bate naquele conceito, né, sempre, do autoconhecimento. Aquele autoconhecimento que é profundo, verdadeiro, que é uma filosofia de vida, de o tempo inteiro estarmos descobrindo novas facetas nossas ou descobrindo como estamos conseguindo já melhorar o nosso posicionamento diante da vida em relação a outros momentos em que refletimos sobre nós mesmos. É aquela sensação de que, até que agora eu já consegui fazer isso. Se apenas nos detivermos no conceito de que as aflições são todas porque eu errei no passado e agora eu tenho que aturar, ai gente, a gente vai passar tanto tempo nisso,
a gente vai ficar quantas encarnações perdendo esse tempo valioso. Aliás, no finalzinho desses itens que nos cabem hoje, né? Lá no final bem no finalzinho do item 5, ele diz assim: entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e as suas boas resoluções para o futuro. O que esse parágrafo nos chama a atenção? Se nós identificamos atualmente que erramos nesta própria vida, ou seja, se identificamos que alguma aflição que nos chega, ela é resultado de um mau plantio, nem sei se é um mau plantio, né? Vamos até corrigir aí o nosso linguajar. Mas é que assim, se eu plantei alguma coisa que hoje eu identifico como não me sendo tão benéfico, mesmo que tenha sido nessa vida, a gente não pode ter a postura de que a vida foi perdida. Ou isso eu acho que é porque o chamamento ali, né, o que Kardec mostra, é que nós precisamos ter com relação ao futuro o mesmo olhar que a gente tem com relação ao passado. Ou seja, se eu acho que muita coisa que eu tenho hoje vem de vidas passadas, as vidas, as reencarnações, elas não são só daqui para trás, elas são daqui para frente também. Então eu preciso ter a certeza de que, assim como eu errei e eu ainda tenho coisas a consertar, eu tenho no futuro essa chance. Eu vou ter mais experiências, mais existências terrenas para que eu possa consertar e aprender melhor. Mas, gente, pelo amor de Deus, eu chamo de o espírita burrinho, né? Aquele que diz assim: ah, não, é nessa encarnação já era. Agora eu tenho que esperar a próxima, agora eu tenho que fazer isso na próxima encarnação. Quanto mais a gente sabe que precisa trabalhar alguma coisa em nós, mais rápido a gente precisa começar. E é aí que eu queria voltar ao início dos nossos itens dessa reflexão, em que o que Kardec está comentando aqui é em relação a uma fala de Jesus, quando ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que deles é o reino dos céus. Então, olha só, gente. A gente não pode mais. Já passou o tempo da gente achar que bem-aventurados os que choram, que serão consolados, é no sentido de que, ai, tá vendo? Eu sou um sofredor, eu tô aqui, eu vou ficar aqui chorando, sofrendo, reconhecendo o meu sofrimento, porque aí depois que eu desencarnar, Deus vai me consolar, porque aí eu vou ter as bênçãos de ter sofrido, de ter chorado. Má notícia. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, significa que bem-aventurados somos se já choramos, porque reconhecemos uma aflição, porque reconhecemos que temos responsabilidade naquela aflição, porque reconhecemos que aquela aflição é parte do nosso desenvolvimento. E aí sim nós seremos consolados, porque dentro de nós haverá a certeza de estar reconstruindo aquilo que não soubemos construir com tanta perfeição, porque estávamos num outro estágio de desenvolvimento.
Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados, no sentido de que felizes somos se nós já buscamos a correção daquilo que precisamos reaprender. A justiça não vem de Deus, a justiça vem de nós mesmos, de querermos realizar a coisa como ela precisa ser. E se já temos essa consciência, é isso que nos dará o consolo e nos trará a bem-aventurança. Tanto que ele diz que bem-aventurados, né, os que sofrem perseguição pela justiça, pois que deles é o reino dos céus. Se a perseguição por causa da justiça. Então, ou seja, mesmo que o mundo nos condene e nos acuse por estarmos realizando aquilo que nós consideramos que seja o adequado para refazimento dos nossos próprios caminhos, nesse sentido, deles serão o reino dos céus. Nós já sabemos que o reino dos céus é uma situação de plenitude interior, não é um lugar físico. Então, se mesmo que o mundo condene toda essa minha postura de encarar a minha aflição como algo que eu preciso corrigir, ainda que ela venha desta existência, melhor ainda, porque a gente não passa para a próxima, né, para o futuro, eu terei o reino dos céus dentro de mim, porque eu estarei serena, eu estarei plena, eu estarei conectada com o Pai, com a razão de ser da criação, que é a nossa evolução. Então, que possamos dessa forma estarmos sempre atentos para, antes de chorar, antes de se lamentar, antes de sair, ai meu Deus, que infeliz que eu sou, quando nos chegar uma aflição, possamos olhar para ela e pensar, qual foi a minha contribuição, né? O que eu preciso aprender para que o efeito não seja esse. E aí, com responsabilidade, não com culpa, como diz Joana de Anjos, mas com responsabilidade, coloquemos a mão nessa lavoura, refaçamos o nosso plantio, demos bom uso a tudo que estivermos colhendo, ainda que seja o uso de aprendi, que assim não é tão positivo. E dessa forma, estejamos o tempo inteiro realizando o fim para o qual fomos criados, crescer na direção da plenitude real do reino de Deus dentro de nós. Que Jesus então abençoe os nossos propósitos de sermos melhores.